Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Olha, me conta uma coisa, você já viu aquela sogra que simplesmente não tem limite? Aquela pessoa que ultrapassa todas as fronteiras, até as interestaduais, intercontinentais e as interplanetárias? Pois bem, mi amore, agora eu vou contar pra vocês uma história que promete. Continua aí. Vamos chamar a nossa protagonista de Carol. Isso, Carol é um bom nome. Carol tem 30 anos, é bancária e já tá casada com o Luiz há 5 anos. O Luiz é engenheiro mecatrônico. Eu até tive dificuldade de falar essa palavra da primeira vez que eu li essa história, porque eu achei chique demais. Ele tem 35 anos e é filho único. Guardem essa informação, tá bom? Falei até pausado. Filho único. Eles já moram juntos há 7 anos, então assim, antes mesmo de casar, eles já estavam morando juntos, tá? Eles ainda não têm filhos, e por conta da Carol, nem teriam mesmo. Mas o Luiz tem vontade de ser pai. E não é só isso também não, tá? Porque aqui entra a querida, a sogra de Carol, a dona Nair, que fica batendo na tecla que queria ser avó de um jeito ou de outro. Mas também não é só isso não, tá? A dona Nair não é uma pessoa nada fácil. No início do relacionamento, ela já ficava fazendo umas comparações estranhas. Jogava umas alfinetadas assim pra cima de Carol, ficava falando das ex do Luiz. A Carol me contou que teve uma vez que a sogra deu um churrasco na casa dela e convidou o casal. Ótimo, o filho dela e a namorada, né? Chegando lá, a Carol deu de cara com uma ex do Luiz, que a dona Nair convidou. E fez questão de levar o Luiz até ela quando eles chegaram. Vocês acreditam nisso? E aqui, ficou jogando ela pra cima dele, falando que os dois eram lindos juntos, que o sonho dela era ter um netinho ou uma netinha com a cara dessa ex. Gente, juro, se eu estivesse lá, eu nem sei o que eu seria capaz, tá? Simplesmente um climão, né? Não preciso nem falar mais nada. Os parentes estavam super desconfortáveis com a dona Nair, tá? E o Luiz, sabe o que ele fez? Nada. Simplesmente nada. Mas assim, pelo menos não ficou dando moral pra ex dele. Ficou lá do ladinho da Carol, segurando a mão dela, mas também não impedia a dona Nair de fazer nada. E vocês vão ver do que eu tô falando. Foi passando o tempo e a dona Nair, vendo que não tinha mais o que ela fazer, começou a mudar a estratégia. Poxa, se eu não tô conseguindo separar os dois, então vou me juntar ao inimigo? Ela começou a elogiar a Carol de tudo que ela fazia, ao ponto de, sabe o quê? Copiar. Pois é, minha gente. Ela copiava a Carol no jeito de falar, no jeito de vestir, nos trejeitos. E olha só, a Carol contou pra gente que teve uma vez que ela resolveu mudar o visual. Ficou completamente ruiva e colocou um mega hair. Ficou assim, deslumbrante. Alguns dias depois, sabe o que a dona Nair fez? Poxa, uma jovem senhora de somente 60 anos apareceu ruiva também, colocou um mega hair, por que não, não é? Tem condição uma coisa dessa? E assim, ficou muito claro que a dona Nair copiou o cabelo da Carol. A Carol, indignada com essa situação, não estava nem aguentando se olhar no espelho e pensar na sogrinha. Ela foi logo e tirou aquele cabelo e voltou pro cabelo de sempre, tá? E quando todo mundo comentava, a dona Nair ficava se fazendo de vítima. Ai, ela é tão boazinha, ela é tão galera. Vocês conhecem esse meme? É a dona Nair. Mas calma, vocês acham que não tem como piorar, não? Pois tem, e vai piorar muito. No início do ano passado, a Carol e o Luiz estavam se programando para tirar 2 semaninhas de férias no final do ano. Eles fariam uma viagem nas 2 últimas semanas de novembro. Olha que coisa boa. E era simplesmente a viagem dos sonhos de Carol. Sabe para onde? Paris, meus amores. E olha só, a Carol foi quem organizou tudo, tá? Montou o roteiro, escolheu e pagou toda a hospedagem. Já foi comprando os passeios, foi comprando o euro aos poucos, sempre que ela achava uma cotação boa. Assim, uma viagem bem planejada mesmo, tá? Com todos os detalhes. E o Luiz? Olha, a única responsabilidade dele era comprar as passagens, porque eles iam dividir no cartão dele. Mas assim, gente, até aí, tudo mais do que certo. Tava bom demais pra ser verdade, né?
No início de outubro do ano passado, faltando ali mais ou menos 2 meses para essa viagem, eles contaram para a família e para a dona Nair dessa viagem. No começo, ela achou um absurdo. Gente, gastar dinheiro com isso? Vocês deviam estar juntando pro meu neto. Gente, que neto? Calma, mulher. Mas na semana seguinte, ela já mudou de ideia, tá? E resolveu que queria ir também. Ah, coisa boa. A Carol, bem sábia, né? Falou que era impossível. Que já tinha comprado as passagens, feito as reservas dos passeios, dos hotéis e assim, tudo pra 2 pessoas. Não tinha como ir 3 não, mas era só uma desculpa, tá? Porque todo mundo sabe que, na verdade, ela não queria que a sogra dela fosse na viagem. E assim, era pra ser tipo uma lua de mel, sabe? Uma viagem de casal. Enfim, Paris, meu amor. Quem que leva a sogra pra Paris? Eu, hein? Coisa estranha. E você acha que a dona Nair aceitou numa boa? Um não? Imagina, né, meu amor? Fez um barraco daqueles, fez um escândalo, falou que era um absurdo eles viajarem sem ela, que ela deu a vida pelo filho, que não ia ficar sozinha 2 semanas em casa, enfim, fez aquele drama que, assim, todo o drama que ela poderia fazer. O Luiz, que é uma pamonha, tentou convencer a Carol de tudo quanto é jeito que a mãe dele poderia ir, que não ia ser assim, sabe? Ai, ninguém vai perceber que ela tá lá. Mas a Carol, óbvio, falou que jamais levaria a sogra dela junto. E que isso não era nem pra ser discutido. Encerrou o assunto de uma vez. Tá bom. Então, passaram-se os dias e a dona Nair começou a envolver os parentes dela e também da Carol. Ela ficou ligando, mandando mensagem pra todo mundo, falando que a Carol tava proibindo ela de viver a vida dela, de fazer uma viagem junto com o filho dela, que eles tinham que falar pra Carol pra ela parar de ser cruel e levar ela junto na viagem, que era um absurdo eles abandonarem ela em casa. Ai, gente, que absurdo, né? Ai, nossa senhora, muita cara de pau, fala sério. E olha, os parentes que já conhecem bem a dona Nair, claro que não ficaram pedindo pra Carol fazer isso. Mas assim, contavam o que ela tava fazendo, tá? E uns até questionavam se a Carol não tava pegando pesado demais. E tipo assim, o que tem, sabe? E assim, gente, vendo toda essa situação, o pamonha do Luiz, ao invés de ficar do lado da esposa dele e conversar com a mãe pra ela não ir na viagem, ele ficou neutro. E tentou, algumas vezes, convencer sim a Carol de deixar a mãe dele aí. Mas assim, depois ele desistiu, né? Porque a Carol tava irredutível. E claramente que a Carol não caiu no drama da sogrinha. E eu tô 100% do lado de Carol, só pra deixar claro. Foi passando os dias, as coisas foram se acalmando, a sogra até parou de fazer escândalo com os parentes. A Carol tava trabalhando bastante, já tava próximo das férias, então nem tava vendo a dona Nair direito mais. As 2 primeiras semanas de novembro foram bem calmas, mas assim, calmas até demais, que a gente começa a estranhar, sabe? Sim! Pois é. Chegou o tal grande dia. E assim, gente, a Carol tava felicíssima. Só pensando nos vinhos, croissant, queijo, essas comidas de Paris. Ela falou que até escargot ela tava disposta a comer. Ai, eu não tenho coragem não. Mas enfim. Tava super animada com a viagem. E fez a mala com tanto de look de frio. E tava toda empolgada, né? Como que não fica? As malas estavam prontas. Chamaram o carro de aplicativo. Chegaram no aeroporto. Os 2 de mãos dadas. A coisa mais linda do mundo. Mas aí a Carol percebeu que o Luiz tava assim, meio estranho, sabe? Assim, eles entraram no aeroporto, ele começou a andar meio diferente, olhando pra um lado pro outro, como se estivesse procurando alguém. E a Carol perguntou, o que tá acontecendo? E ele falava, não, nada, só tô procurando o balcão de check-in. Estranho, né? Pois bem, do Neida, de repente, ele para a sorrir. A Carol vai olhar pra quem que ele tá sorrindo e adivinha? Dona Nair, meu amor, sentadinha no banco do aeroporto, com a mala prontinha pra embarcar junto. Gente, nessa hora, eu nem pensava nem 2 vezes. Eu virava pra trás e falava assim, boa viagem pra vocês, tá bom, queridos? A Carol ficou pálida. Gente, ela teve um mini AVC. Ela me contou que na hora não acreditou no que ela tava vendo e que passou tanta coisa na cabeça dela na hora que ela não sabia nem explicar. A Carol largou a mão do Luiz e foi tirar satisfação com a dona Nair. Sabe o que a dona Nair falou? Sabe quem comprou minha passagem? Foi o Luiz. Porque vocês lembram que ele que ficou responsável por isso, né? Pois bem, eles combinaram de não falar nada com ela. E que eles iriam se encontrar somente no aeroporto, porque ia dar tudo certo. E, gente, de verdade, ele realmente achou que a Carol ia aceitar isso numa boa?
Não é possível, né? A Carol falou que nem sabia o que ela pensava na hora e que se sentiu duplamente traída, né? Tanto pelo marido quanto pela sogra. E assim, da sogra, ela já esperava qualquer coisa, mas do marido... Agora, Carol, cá entre nós, a minha expectativa não tava muito alta com seu marido não, viu, querida? Pamonha demais, você tá doido. Mas ao invés de fazer um barraco no aeroporto, sabe o que a Carol fez? Muito plena. Carol pegou suas malas, virou as costas e foi embora. Largou os dois lá e foi andando em direção à saída do aeroporto. O Luiz começou a correr atrás, gritando, fazendo aquele escândalo, chamando. Mas ela nem queria saber. Ela entrou num táxi e foi pra casa. Chegou em casa, abraçou seu cachorrinho e desabou a chorar. Fala sério. É o melhor jeito de colocar tudo pra fora, né? Esse monte de sentimento confuso que ela tava sentindo. E o Luiz, o pamonhão, chegou em casa 1 hora depois. Porque primeiro tinha que levar a mamãe em casa, né, gente? E chegou assim, bufando, bolado, falando que a Carol tinha estragado tudo. E que ela tava errada. E que ela era uma egoísta. E assim... ainda mandou mensagem no grupo da família dela falando que ela tinha cancelado a viagem do nada. Mas ela não deixou barato não, tá? Respondeu e contou toda a história do que realmente tinha acontecido. Só que os parentes não ficaram do lado dela não. Ficaram falando que ela devia ter ido sim, que ela devia ter engolido tudo e ido assim mesmo, porque era Paris, o sonho dela, e como que ela ia perder tudo que ela já tinha comprado. Enfim, ficou a família de Carol, o marido e a sogra contra ela. Os dois ficaram as 2 semanas dentro de casa, porque eles já estavam de férias, né? Mas também nem estavam se falando direito, não. O Luiz ficava toda hora repetindo que eles não estavam viajando por culpa única e exclusivamente dela. Gente, olha, sem condições. A Carol ainda tá com o Luiz, mas ela tá sentindo que o casamento tá bem frágil. E que depois disso tudo, eles deram uma afastada daquelas bem bacanas, sabe? Ele falava muito que eles acabaram tendo um prejuízo por não terem viajado. E a Carol não vai em mais nada da casa da sogra. E elas nem se falam, tá? A Carol não está próxima mais da própria família. Eles já moram um pouco distante mesmo, então ela tá se sentindo sozinha nessa relação. Às vezes ela fica em dúvida se ela realmente fez o certo, sabe? Agora me conta, meu povo, a Carol tá errada? Eu acho que ela tá certa, tá? Se o Luiz queria tanto viajar com a mãe, gente, era só marcar uma viagem dos dois, uma viagem em família. Eu, hein, que sogra que é essa? Um grude que chiclete sente inveja. Pois eu, no lugar da Carol, teria feito era pior. Porque eu saía de casa, não queria saber de nada, deixa ele com a mamãe dele, ele que se vire pra lá também. E você, hein? Você teria embarcado ou faria que nem a Carol? Por hoje é isso, meus amores. E lembrem-se, tem gente que é mais difícil de se livrar do que spam do cartão de crédito. E olha, se você tiver alguma história que você quer contar pra gente, quer que a gente compartilhe por aqui, mande lá no contato@09estudio.com. Vou repetir porque é tudo por extenso, tá? contato@zeronovestudio.com. Combinado? Então tá. Um beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção 09 Estúdio.